A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Vou limpar o dente aqui, gente. Tá comendo. Como vocês estão? Gente, tá muito ruim. Deixa eu ver aqui. Não, tá bom. Boa tarde pra vocês. Pronto. Deixa eu só entrar aqui no Instagram também. Boa tarde. Deixa eu só entrar no Instagram aqui, um horário um pouquinho diferente, que o meu dia tá um pouco corrido. Boa tarde para vocês aqui no Instagram e no YouTube. Gente, eu era para fazer essa live ontem e acabou não dando certo. Acontece, né? Isso é a vida. A gente vai fazer hoje, se os vizinhos deixarem. Polícia, tudo quanto é coisa passando aí na rua. Deus abençoe a vida de vocês. A gente vai falar hoje do tema metáforas e simbologias. Só que íamos falar de Davi hoje, mas deixa para uma próxima oportunidade. A gente fala sobre Davi. Eu escolhi esse tema aqui de metáforas e simbologias para hoje, porque eu creio que vai ser um tema bem bacana para a gente falar hoje aqui. E antes de iniciarmos aí, eu quero, como vocês estão, eu quero falar algo bem interessante, contar até uma história aqui, até que as pessoas cheguem aqui pra gente falar das metáforas, que aprender é uma honra. Eu tô vendo ali um seriado no Netflix e tem um homem que falava de distrações e ele criou uma máquina, praticamente uma cápsula que colocava na cabeça dele, que ficava só o olhinho assim, o lugar de respirar, e tampava os ouvidos para não ter distrações. Ele criou essa máquina foi criada, e só que no resumo do que ele estava dizendo lá, ensinando sobre essa máquina de parar com as distrações enquanto se aprende algo novo, ele falou que 50% das nossas distrações se iniciam por nós mesmos. Nós mesmos escolhemos parar de concentrar naquilo ali que estamos concentrados. Então, o maior culpado somos nós mesmos. Interessante, né? Aprender é uma honra. Nossa mente, ela é preparada para aprender e expandir. A nossa mente é preparada para ter curiosidades, para fazer questionamentos, para querer mais, né? Para querer aprender algo novo. Assim seria o normal da nossa mente, né? E contar um pouquinho para vocês aqui, eu lembrei hoje da minha história com o inglês. Vocês sabem que eu morei aqui 15, 16 anos, fui para o Brasil, voltei para cá de novo. E eu trabalho diretamente na casa dos americanos, lidando, conversando e o tempo inteiro no mercado, resolvendo questões de médico, enfim. E só que nem sempre foi assim, tá? Eu sempre fui, na verdade, o contrário disso. Eu nunca quis aprender muita coisa não, porque eu ficava ali no canto da sala, 14, 13, 7, 8 anos, tudo que eu me lembro é que eu ficava ali no canto da sala, não queria saber de muita coisa, e fazendo aí uns estudos, umas análises de mim mesma, eu percebi que existia um sentimento de não pertencimento, tá? Por quê? Vou explicar para vocês.
Não nasci de uma família assim pobre, né? Você já viu, as roupas ali desajeitadas, o cabelo, às vezes eu nem lavava, sempre foi pouquinho assim. Então eu não me lembro também de ter alguém me ajudando. Sair às vezes para a escola com a roupa suja, sem banho, sem escovar os dentes e coisa desse tipo aí. E então eu me enfiava lá no canto da sala e eu usava uma arma, que era o sarcasmo. Todas as pessoas criam a arma e eu usava o sarcasmo, essa era a minha arma. Então eu sempre tinha resposta para todas as coisas e eu não deixava as pessoas me humilharem, nem mesmo as professoras, porque eu já estava humilhada demais pela vida, né? Então uma maneira de mostrar que eu não estava nem aí era também estando nem aí com todas as coisas que estavam acontecendo ali ao redor. E nem com o aprendizado e nem com nada. Então eu era bem desligada dessas coisas. Até então, até hoje, na verdade, eu sinto essa rejeição, eu sei lidar com isso, mas se eu tenho uma amizade nova e essa amizade nova se afasta, eu sinto muito, me dói muito, me machuca muito, e o afastamento das pessoas. Então, a arma que eu crio hoje em dia é não me apegar muito. Já falei para vocês que eu não sou muito sociável, então é meio que um jeito de lidar com esse sentimento de rejeição. Aí, resumindo a história aqui, eu tinha uma professora de inglês. E lá vai eu para casa do meu até então namorado, o meu marido hoje, o Djalma. E aí ele disse, eu vou te levar na minha casa, vou te apresentar. Isso eu tinha 18 anos. Eu fui com ele. Aí eles moravam ali na área rural e aí a gente foi de moto. Chegando lá, quando eu olho a tal da professora de inglês lá sentada, eu peguei assim pelo capacete e falei assim, o que ela tá fazendo aqui? Graça e paz, Cleide. Aquilo era um domingo, era um almoço de domingo, era depois da igreja ali e tal, e nisso eu já era crente, né? O que tinha acontecido na sexta-feira? Sexta-feira eu tinha discutido com ela sobre o meu caderno de inglês. Ela falou, mostra o seu caderno que eu vou dar um visto para saber se você copiou a matéria a matéria do quadro, isso era em inglês. E aí não tinha nenhuma linha escrita de nada, e aí eu fechei o caderno e aí para evitar a humilhação eu usei o sarcasmo. Não vou abrir e tal, e enrolei ela ali, ela chamou a diretora, lá vai eu para a diretoria e arrumou aquela confusão na sala. Quando chega no domingo, a mulher lá sentadinha, eu falei assim, o que ela tá fazendo aqui? Ele disse, ela namora o meu tio. Ah, Jesus, eu não sabia onde colocava a cara naquele dia. Eu quase morri de vergonha. Resumindo, Deus transforma. Deus transforma a nossa mente, Deus transforma a nossa vida. A paz, Ana, Deus abençoe. Mas se você quiser ser transformado, se você quiser ser transformado, Deus transforma. Eu poderia estar agindo da mesma forma, da mesma maneira, com as pessoas, rejeitando, humilhando, mas eu escolhi diferente. E exatamente um ano depois, eu migrei para os Estados Unidos com 19 anos de idade, sem saber nada de inglês, que eu não estava nem copiando, né? E eu nem pensei que eu conseguiria. Mas eu já estava aqui. O que a gente fez? Virou a chave. Nós fomos para a escola de inglês que o governo dá aqui para os imigrantes, tá? Eles fazem uma alfabetização para os imigrantes, eu digo assim, de todas as raças. A gente estudou com pessoas de vários lugares da China. Aprendi o inglês, tá? E foram anos, porque eu precisava daquilo. E hoje em dia a gente até colhe os frutos, porque eu só assisto Netflix, essas coisas, só em inglês, eu leio, escrevo, eu tenho uma conversação entendível em inglês, com sotaque, é claro, com sotaque, né? Mas eu quero dizer para você, a nossa mente se adapta.
ao que nós queremos muito, ao que nós precisamos muito, ao que nós colocamos na nossa frente como prioridade. A nossa mente se transforma e começa a então criar novos caminhos. Claro que eu orei muito, pedi muito a Deus misericórdia, mas o esforço saía das horas e horas sentadas ali, repetindo palavras e verbo to be, e no passado, no presente, e por aí vai. Até que novos caminhos virarão hábitos e ficará para sempre em nós. Eu posso me mudar para qualquer canto do mundo, eu nunca mais vou esquecer o inglês. O nosso cérebro faz essas mudanças reais para se adaptar. Então o conhecimento é assim. Não é porque era assim, porque vai continuar assim. Nós conseguimos nos adaptar. Isso exige de nós, do nosso corpo, mas o nosso corpo está preparado para acompanhar. Não tenha medo do aprendizado. Então a aula de hoje vai ser bem curtinha, vai ser sobre metáforas e simbologias. Vamos para a aula. Lembrando a vocês, antes da gente seguir aqui, que amanhã já vai sair o primeiro vídeo do evento Desvendando o Salmo 23 em hebraico, tá? Vai sair amanhã, dia 7 de setembro, às 8 da noite, consecutivamente dia 9 e dia 11. Aí dia 11 a gente abre as vagas do Mais Hebraico 2.0. Mas lá nos vídeos eu vou explicar tudo bem direitinho para vocês, tá bom? O que é a metáfora? Metáfora é um recurso literário em que se usa uma comparação de duas coisas diferentes para explicar ou expor uma ideia. Espera aí que eu já vou explicar para você o que é isso. Por exemplo, quando Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus disse isso em João 6. E até aqueles judeus que estavam ali, eles discutiam entre si. Como pode esse homem nos dar de comer a sua carne? Mas Jesus não estava dizendo isso. Não quis dizer isso. Ele não quis dizer que ele era um pão. Ele está dizendo que ele dá a vida e sustenta-nos espiritualmente. Ele é a forma que o pão sustenta o corpo. Ele é esse sustento para nós. Então, quando ele diz eu sou o pão da vida, isso é uma metáfora. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, Jesus não quer dizer que ele é uma luz, mas ele é como o sol que ilumina e ele faz o seu papel de afastar as trevas e iluminar o caminho e a verdade para nós. E assim, eu sou o pastor de ovelhas, também é uma metáfora, tá? Que fala aí de ovelhas, que são criaturas totalmente indefesas, um tanto quanto tolas também, e precisa daquela figura do pastor para estar ali junto com elas. E Jesus diz: eu sou a porta, aquela que fica ali protegendo as ovelhas, que é o único lugar de entrar e sair. Então ele é o lugar de proteção, tá? Jesus também contou parábolas, e nessas parábolas ele também colocava metáforas lá dentro. Ele fala da árvore e do fruto, ele fala do semeador e da semente, do trigo e do joio. Enfim, isso é metáfora, a ovelha perdida e tantas outras coisas. É um assunto... Gente, essas abelhas estão me perseguindo, daqui a pouco me pica de novo. Então os salmos também estão cheios de metáforas. Quando a gente fala o Senhor é o meu pastor, que a gente vai estudar amanhã, Salmo 23:1, fala também de uma metáfora, tá? Ele é o nosso pastor. Literalmente, nós somos ovelhas? Não, ele está falando no sentido de cuidado, tá? Tem a ovelha perdida também. Ivone, Deus abençoe. Então, cada metáfora fornece uma verdade para nós pensarmos sobre Deus, sobre quem é Deus, para conhecermos a Deus. É uma forma dele se revelar a nós com a nossa mente finita. A nossa mente não é uma mente infinita como a mente de Deus. Então Deus usa o que tem aqui na nossa frente. É árvore, é madeira, e enfim, Deus usa o que tem para nos mostrar, nos ensinar exatamente o que Ele quer nos mostrar e nos ensinar. Oh, meu Deus, tem uma abelha aqui que
Enquanto ela não pica a gente, ela não sossega. Então, é isso. Deus usa metáforas para falar da palavra, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, isso também é uma metáfora. Quando diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, tá? As escrituras não são literalmente uma lâmpada ou literalmente uma espada afiada, são metáforas para nós termos uma imagem na nossa mente do que a palavra faz, que ela ilumina, que ela direciona. A gente pode imaginar que alguém caminhando com uma lanterna na mão, sabendo onde pisar. E a gente pode imaginar uma espada afiada, como a gente vê nos filmes aí, que ela corta precisamente. Então essa é a palavra. Ela é uma lâmpada, ela é uma espada, né? Não literalmente, mas ela faz esse trabalho. É assim que a Bíblia traz para entendermos. Então essa é metáfora. Alguma dúvida? Vocês tiveram alguma dúvida até agora? Então metáfora é um recurso literário que a Sagrada Escritura que usa como comparação entre duas coisas diferentes para explicar ou expor uma ideia, um conceito, enfim. Entendidos? E agora a gente vai falar um pouquinho de simbologia. O que é simbologia? Simbologia é usar, então, um objeto, um animal ou qualquer outro elemento para representar outra coisa. A metáfora usa para explicar. E a simbologia ela faz representar. É um pouco diferente. E dentro aqui eu estou tirando essas duas. Mas dentro da teologia tem várias outras coisas, né? Quem estuda aí sabe. Tem a simile e tem várias outras coisas que a Bíblia usa para explicar. A Bíblia não é simples, nunca foi simples. A Bíblia não é simples. Aqui no YouTube eu deixei um link aqui para vocês, depois vocês acessem. Eu vou colocar depois também debaixo da descrição. A Bíblia existe vários símbolos na Bíblia, tá? Vários símbolos. E eu deixei alguns para vocês nesse link. Eu vou deixar aqui depois para vocês também. No comentário debaixo desse vídeo. A Bíblia fala, por exemplo, trombetas, ovelhas, até ovelha que a gente já usou, né? Bode, árvore plantada junto a ribeiros. A Bíblia fala de tanta coisa, vaso na mão do oleiro, nuvens, relâmpagos, trovão, fumaça. Tudo isso tem um símbolo, representa algo dentro da Sagrada Escritura. Isso chama-se simbologia dentro da Bíblia. Por exemplo, quando nós falamos da face de Deus, está falando de um símbolo da presença de Deus. Não me afaste a tua face. Fala da presença. Tá? Eu falei para vocês que panim, presença de Deus, é a palavra hebraica para face. Cordeiro, o que é um cordeiro? Cordeiro é o símbolo de sacrifício, símbolo de perdão, aponta diretamente para o nosso Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Nós temos a pomba, porque é muito fácil falar da pomba, que é o símbolo do Espírito Santo, que é pura. A pomba aparece não só ali quando ela vem sobre Jesus, mas a pomba tem um simbolismo bem grande também lá na Arca de Noé, quando é solta, tá? Se vocês não leram aquele texto, quando a Bíblia fala que solta ali os animais, essa pomba é solta e volta com um galinho verde no seu bico. Então é bem interessante também a pomba dentro ali do contexto da Arca de Noé, quando as águas descem. E o que é um anel? Na Sagrada Escritura, um símbolo de autoridade. E colocou um anel no seu dedo, veste, sapato. Está falando de autoridade. Vamos lá para o Antigo Testamento, quando fala daquela nuvem de fogo que estava sobre o tabernáculo e guiava o povo de Israel em Êxodo capítulo 13. Está falando de um símbolo de orientação. Deus que nos orienta.
Trombetas, símbolo da voz de Deus, é Deus falando. O vento, você só pergunta de tô brincando, vou chegar lá. Trovão, Salmo 29:3 fala que a voz de Deus troveja. O trovão, ele aponta para o poder de Deus. Vocês lembram quando Moisés estava subindo o Monte Sinai para receber ali as tábuas da lei, para receber a lei de Deus, e havia ali trovão, a densa nuvem e trovão, relâmpago, fumaça, símbolo da majestade de Deus. Irmã Luciana, onde está isso? Êxodo 19. Êxodo 19. Roupas rasgadas. Roupas em si quando eu falo de roupa, fala de engano, tá? A mesma palavra para roupa em hebraico é a mesma palavra para traição, por incrível que pareça. Traição e roupa é a mesma palavra, porque eu posso chegar aqui muito bem vestida e vocês fazerem uma ideia de que eu sou uma pessoa totalmente diferente daquilo que eu sou, baseado nas roupas que vocês veem eu vestindo aqui. Ou eu posso me apresentar naturalmente para vocês, como eu tô aqui, sem maquiagem, sem nada, às vezes com um boné na cabeça aqui, que eu tava fazendo alguma coisa na rua. Então, a roupa pode mostrar quem nós somos de verdade ou pode enganar. E roupas rasgadas é símbolo de tristeza, né? Vocês lembram que vários homens na Bíblia, símbolo de humilhação, eles rasgam as suas roupas por tristeza, colocam cinzas em sua cabeça como símbolo de humilhação. E o cuspir, o que é o cuspir? Cuspir é um símbolo de desprezo, né? Símbolo daquilo que a gente tem de pior. Fumaça a gente falou aqui já. Trovão, relâmpago e fumaça, símbolo da majestade de Deus. E tem também a questão da fumaça que sobe para Deus, né? Como um cheiro suave. Pode representar também a adoração ali em si. Onde que eu estava. Então é isso. Cordeiro, a gente fala, cuspir, o símbolo do desprezo. E Jesus algumas vezes usa esse cuspir, né? Usa esse cuspir para sarar, mas Jesus também, quando ele vai para a cruz, ele é cuspido. Não sei se vocês lembram dessa passagem, tem Marcos 14:65. Diz: alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto e dar-lhes machucar Jesus, né? E diz: profetiza. E eles lhes davam bofetadas. Marcos 14:65 fala do cuspir aqui. Mas imaginem bem, soldados furiosos, extremamente nervosos, eles não iam cuspir delicadamente em Jesus. Então imagine ali algo bem nojento, saindo das entranhas ali daqueles homens, sobre Jesus. Não é só um cuspidinho, não. É com muita raiva. Então, símbolo de desprezo. Sacudir o pó, também tem várias vezes aí. Sacudir o pó dos pés é um símbolo de rejeição. Sentar ali sacos cinzas, assim como Jó fez. Amém. Deus abençoe. Ore por nós. Assista depois a live. Sentado em sacos cinzas é um símbolo de arrependimento. Símbolo de arrependimento. Deixa eu pegar um texto aqui para nós. Isso, Salmo 69:11. Me vesti de saco e me fiz de provérbios para eles. Isaías também fala, Isaías 22:12. Isso tem um simbolismo, isso tem um significado maior quando essas coisas aparecem
na vida, na Bíblia, na vida. Isso, o Senhor Deus, Isaías 22, 12. Isso é isso mesmo. O Senhor Deus Todo-Poderoso estava convidando a chorar e se lamentar, a raspar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Então a própria Bíblia vai trazer para nós o significado e o sentido. No meu livro, O Caminho das Águas, eu falo sobre esse simbolismo aí dentro da Sagrada Escritura sobre o vento. Eu falei para vocês esses dias que o que fez o mar se abrir não foi exatamente o cajado que Moisés toca na água. O que fez o mar se abrir ali foi um vento que soprou a noite toda e fez aquele mar se abrir. Não sei se você conhece esse texto, mas eu falo sobre isso no meu livro Caminho das Águas, tá? Um vento que soprou a noite inteira e abriu. Depois eu acho o texto aqui para vocês. Deixa eu pegar alguma coisa sobre o vento aqui. A Bíblia fala do vento como direção, né? Direção ou como também futilidade, né? Algo fútil, algo passageiro. Como Tiago, capítulo 1, versículo 6 diz: quem tem dúvidas é como onda que é levada pelo vento e é lançada pelo mar. E o vento também pode ser usado como imagem do julgamento de Deus. Em várias vezes aqui tem o vento abrasador, vento destruidor, um vento forte. Enfim, o vento é demonstração do poder de Deus e o vento sopra para onde quer e não tem direção. Curiosamente, a palavra ruar em hebraico é sopro, é vento, ruar, o espírito, tá? Sopro, ruar, vento. É a mesma palavra para espírito. Espírito. Então é isso, é o poder de Deus, ou símbolo do Espírito Santo diretamente também. Deixa eu ver se eu encontro o texto aqui que eu não lembro de cabeça. Sobre um vento forte. Eu lembro que tá lá no início. No meu livro eu falo sobre isso bem detalhadamente. Êxodo capítulo 13. Um 14. Deixa eu ver. 14. Êxodo 14. Aqui, Êxodo 14, versículo 21 e versículo 22. Versículo 22. Um vento forte oriental soprou durante toda a noite, fazendo reter as águas do mar. Assim o povo de Israel pôde passar por ali como se fosse em terra enxuta. Com a ajuda ali do vento de Deus. Estende a tua mão sobre o mar, versículo 26, de forma que as águas se fechem sobre os egípcios, sobre os carros. Então Moisés estendeu a mão e tudo voltou à normalidade pela manhã. Então tudo isso demora
um pouquinho de tempo e a gente acha que esses milagres aconteceram assim, de uma hora para outra, e você tem que ler aí versículo Êxodo 13, 14, 15, para entender todo esse processo lá do Mar Vermelho. Então a gente vai ficar por aqui. Não tem mais dúvidas aí para vocês. Tem vários símbolos, tem várias metáforas dentro da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela é linda, maravilhosa, apaixonante. Tem muita coisa para ser estudada, descoberta. Tem muita coisa dentro da Sagrada Escritura que precisa ser escavada. Outras coisas estão bem claras diante dos nossos olhos, tá? Nós precisamos só ler e procurar a literatura certa para que essas coisas cheguem até você. Na verdade, nós não precisamos criar os caminhos já estão lá, as trilhas já foram feitas, nós temos milhares e milhares, nós temos Champlin, teóricos, nós temos Matthew Henry, quantos e tantos outros comentaristas, eu gosto muito do Benson. Nós temos comentaristas homens que ficaram focados a sua vida toda, dedicaram a sua vida para estudar, para deixar escrito, e foi traduzido para nós em português, em inglês. Alguns deles foram escritos em alemão, em sei lá o que, outra língua, e chegou até nós. Use tudo que Deus te deu como ferramenta e aplique ao seu estudo da palavra. As coisas não vêm por revelação. Por revelação, às vezes, vem a confusão, né? Lembrei aqui de uma experiência, mas nem vou citar, não. Mas eu vou dizer o ponto ápice dessa experiência. Quando eu digo, em nome de Deus, Deus me mandou. A gente compartilhei com vocês esses dias, um pastor que estava tentando seduzir uma menina de 10 anos de idade. E ele dizia: se você não vier no meu quarto, se você não fizer o que Deus está mandando que eu faça com você, você precisa perder sua virgindade. Era um pastor de idade, um diálogo com a menina de 10 anos. Deus vai tirar a vida do seu pai, Deus me mostrou. Aí na cabeça da criança, ele tem Deus, a pessoa tem Deus como autoridade máxima. De repente eu não faço aquilo e Deus vai me punir. Porque diante de uma palavra em nome de Deus, a gente fica sem reação, porque a autoridade máxima está ali. Se eu disser aqui para vocês, o comentarista tal disse, você pode ficar com dúvida. Ah, mas a irmã Luciana está lendo aí algum comentarista? Deixa para lá. Mas se eu disser aqui, mesmo que enganosamente, Deus me mostrou, opa, vocês vão falar assim, nó, que maravilha, Deus mostrou. Mas às vezes eu posso usar isso como uma palavra mentirosa para vocês aqui. Então fique bem atento aos que as pessoas falam para você em nome de Deus. Eu tenho ouvido tantas coisas ultimamente. Deus me mandou, Deus me falou. E será? Porque nós temos as nossas emoções. Nós temos os nossos sentimentos, nós temos a nossa evolução. Valdir, a revelação está na palavra de Deus e nela somente. Tomem muito cuidado. Já tive pessoas na minha casa, dizendo para mim: ai, as minhas contas da internet estão vencidas e Deus falou comigo que ia colocar umas pessoas abençoadas para pagar essa conta. Eu e o meu marido olhamos um para o outro e pensamos assim: o jeito é pagar, né? Porque a pessoa quase te intimou a pagar. Nós caíamos nessa de pensar assim: nossa, a pessoa veio aqui
E vai lá nós dando 500, 600 dólares, gente. Para uma pessoa que falou em nome de Deus. Eu já fiz muito disso. Eu tô falando por experiência própria. Tirando da minha casa, tirando da minha família, tirando dos meus, para dar na mão daquele que em nome de Deus pedia. Não faço isso mais. Não faço isso mais. Já teve pessoas aqui me perguntando aqui pelo Instagram mesmo. Ah, irmã Luciana, você gosta de fazer boa ação? Ensina aqui de graça, mais de graça do que eu estou ensinando para vocês aqui. Só no Instagram, só no YouTube tem mais de 600 videoaulas. Tudo que vocês perguntam eu respondo. Eu tiro o tempo da minha casa, dos meus filhos que estão ali dentro agora, para estar aqui ensinando, porque eu tenho isso como um dever. Para que aprender tanto se não é para ensinar, né? Isso ainda arde aqui no meu coração. E de repente essas pessoas pedem e você, em nome de Deus, e você entrega tudo. Você entrega tudo. Muito cuidado com essas pessoas que tendem a ser direcionadas para aqui e para ali, como a palavra de Deus diz, como folha, né? Mais uma metáfora para nós aí, como folha ao vento, varrida para lá e para cá. Muito cuidado em nome de Jesus, eu falo para vocês. Tenham discernimento daquilo que vocês ouvem, daquelas pessoas que vocês colocam dentro da casa de vocês. Eu tenho uma amiga aqui, que é minha vizinha. Sempre quando ela precisa, ela bate aqui na minha casa. Ela chega, ela senta aqui com a gente no quintal. Ela abre o coração dela, conversa com a gente, pede conselho para mim, para o meu marido, no maior respeito que ela tem pela nossa família. E tem hora que ela fala assim: você me dá licença que eu vou fumar? Ela vai ali no cantinho, fuma, volta. Eu não preciso pregar para ela com palavras, ela até me segue aí no Instagram. Ela sabe o que eu estou fazendo, ela sabe como a gente está vivendo aqui dentro da nossa casa. Ela chega aqui, a gente janta junto. Uma pessoa de respeito. E quantas vezes eu abri a minha casa para os ditos profetas de Deus. Ô povo fofoqueiro, Deus perdoa. É um disse-me-disse, e fulano, e ciclano. Eu não consigo lidar com essas coisas. Hoje em dia, eu não tenho paciência. Eu digo, em nome de Deus, você está fofocando, abençoado. Né? Fazer o mesmo que eu ensino para os meus filhos. Não é problema seu? Não, então deixa para lá. Então aí a gente segue a vida feliz, né? Traga para dentro da sua família, para dentro da sua casa, para sua mesa, aquelas pessoas que te edificam, que trazem para você algo de bom também, porque no relacionamento de toda e qualquer pessoa no mundo existe atrito e existe mudança de um lado e do outro. Ó, essa foi a palavra de hoje. Já estamos aqui há 30 e poucos minutos. Nem tô vendo a hora aqui. Deixa eu ver. Tá na hora. É isso. 30 e poucos minutos já que estamos falando aqui, desabafando, falando de Deus. Eu vou deixar um formulário aqui nos comentários e aqui também nos comentários, se você quiser um PDF com vários outros símbolos na Bíblia. Mas é um assunto que você deve estudar na teologia básica. Você já vai estudar sobre simbologia, tá? E sobre o curso mais hebraico, que a gente vai abrir na segunda-feira agora, tá tudo muito bem explicadinho no evento, tá? Nos dias 7, amanhã, 9 e 11. Tá muito bem explicadinho. Você vai poder entender o que a gente tá oferecendo lá e como você ser um dos nossos alunos por lá.
Eu deixei aqui um formulário, vou colocar de novo aqui, ó. Opa. Um formulário com deixar no chat aqui para vocês. Um formulário com várias outras simbologias para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Até amanhã, tá? Se você não tá participando aí do evento, participe. O link tá aí na minha bio. Mas também a gente vai ver se abre esse vídeo no YouTube, tá? Então, participe aí. Flecha Polida Teologia no YouTube. Vem comigo. Alguma dúvida, questão, pergunta? Já estamos terminando por aqui. Já desliguei aqui com o pessoal do Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. Perguntas? Estou olhando o chat aqui. Não. Então eu vejo vocês amanhã. Vejo vocês amanhã às 8 da noite. Deus abençoe a vida de vocês.